só o versículo 30. Atos dos Apóstolos, 17, capítulo 17, versículo de número 30. Todos acharam? Atos 17, 30. Discurso de Paulo em Atenas, para os atenienses. Mas somente o verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém? Amém. O tema da nossa mensagem é a necessidade de arrependimento. Nós vamos falar sobre o arrependimento nesta manhã. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem o conceito do arrependimento em si. É um entendimento muito simples, porém ele é difícil de ser aplicado. Por quê? Porque carece de uma ação superior, uma ação, por assim dizer, uma ação sobrenatural de Deus. Ninguém pode arrepender a si mesmo, nem arrepender ninguém. É necessário que Deus o faça. Se Deus não o fizer, o pecador não consegue o arrependimento. Existem muitas pessoas que creem que o homem possui uma capacidade na sua vontade chamada livre-arbítrio, que ele pode escolher arrepender-se. Isto é uma mentira, uma falácia. O homem não tem livre-arbítrio para o arrependimento. Na questão da salvação, nenhum ser humano pode ir a Deus pela sua vontade. É necessário que haja uma intervenção, uma ação sobrenatural de Deus, uma ação superior ao homem para que o homem possa alcançar a salvação. Então falamos sobre a necessidade de arrependimento, esse é o título. No dicionário, a palavra arrependimento, ela quer dizer contrição, quebrantamento, compunção, não compulsão. Não é compulsão, aquela compulsão da pessoa ser exagerada, alimentar, é compulsão. Vem de compungir-se, quebrantar-se. O arrependimento, ele é uma mudança de pensamento que vem da sua vontade. O seu pensamento, essa mudança de pensamento, ela reflete na sua vontade. A palavra arrependimento no grego quer dizer metanoia, quer dizer esta mudança. Agora o que acontece? Para que haja o arrependimento, nós temos que entender uma coisa. Deus, na salvação, na operação da salvação na vida do pecador, ele manifesta primeiro a regeneração. Nós não vamos tratar da regeneração em si hoje, mas a regeneração é uma obra exclusiva de Deus na vida do pecador. Ou seja, Deus dá ao pecador um novo coração, disposto, inclinado a ir a Ele, a obedecê-lo, a fazer a sua vontade. Então Deus dá ao pecador um novo coração. Isso quer dizer, Deus regenera essa pessoa. Isso é uma obra exclusiva de Deus. Mas, no mesmo passo, na mesma proporção, na mesma medida, também é uma obra exclusiva de Deus a conversão. Então Deus dá ao homem a capacidade, a regeneração, a capacidade de ir a Ele. E essa capacidade que Deus dá por meio da regeneração do homem ir a Deus se chama conversão. E a conversão, ela tem dois elementos, o arrependimento e a fé. Nós não vamos falar da fé hoje, tá? Mas a fé, ela caminha junto com o arrependimento, sempre junto, nunca separado. Porém, são elementos distintos na conversão. Porque o arrependimento, ele é retrospectivo e a fé prospectiva. O arrependimento, ele se refere sempre ao presente e ao passado cometido, E a fé, ela sempre nos remete ao futuro, a esta nova vida que Deus dá em Cristo. Então, para nós entendermos bem, a obra da salvação na vida de um pecador, Deus dá a regeneração, Deus regenera, Deus dá um novo coração, e para que o pecador responda com este novo coração, essa resposta do pecador a Deus, que também é uma obra de Deus, mas aí o pecador responde, se chama conversão. E o elemento da conversão que nós vamos tratar hoje é o arrependimento.
tá? É o arrependimento, é isso que nós vamos falar. Então, nós entendemos que como a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, a regeneração é uma obra exclusiva e para o pecador ela é uma obra passiva, no passo que a conversão ela é ativa, porque o pecador é que responde a Deus. Ainda que tanto a regeneração quanto a conversão sejam obras de Deus exclusivas, mas na conversão o pecador é que responde, então há uma ação do pecador. Tá? E nós temos que entender uma coisa. O arrependimento, ele é um mandamento de Deus. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, 15, mais focado no 15, nos Evangelhos. O arrependimento é um mandamento. Vamos só para o versículo 15, tá? Marcos, capítulo 1, versículo 15. Se você Marcos 1, 15. O arrependimento é um mandamento de Deus. É melhor você sentar do lado dele e orientar, ou ler junto. Para que nós possamos... Vamos ler? Marcos 1,15, olha só. Palavras do Senhor Jesus. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o arrependimento é um mandamento. O verbo está no imperativo. O Senhor Jesus está ordenando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele fala para quem? Ele fala para os pecadores que estão perdidos. Tá? Porque Jesus declarou, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você está perdido, o Senhor Jesus é aquele que encontra o perdido. Né? Então, nós temos que entender, primeiramente, que o arrependimento é um dom. Aliás, o arrependimento, sim, também é um dom. Vamos falar sobre isso. Mas o arrependimento é um mandamento. Então, o Senhor, ele ordena que todo pecador se arrependa. Tá? Então, nós temos que ter isso bem claro dentro de nós. Que temos que buscar o arrependimento. O arrependimento, ele é uma obra de Deus que não para só na conversão, ele continua na vida toda do convertido. O arrependimento é ligado à santificação, como a fé é estritamente ligada, não exclusivamente, mas estritamente ligada à justificação. Quando o pecador se arrepende e crê, ele é justificado. Mas o arrependimento é uma obra que sempre vai continuar na vida daquele que foi salvo por Deus, que se converteu. Então, nós temos aqui, o arrependimento é um dom de Deus. Vamos abrir em Atos 11, 18. Aliás, Atos 5:31. Atos dos Apóstolos 5:31. Se quiserem ler juntos, pode ler, talvez seja até melhor. Atos 5:31. Está escrito assim: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Para dar a Israel o arrependimento. Então, aqui está falando, o arrependimento é um dom. Aqui, no caso, está sendo apenas citado os israelitas judeus de primeiro momento, mas depois viria também os gentios. Toda a humanidade seria alcançada. Então, aqui primeiramente nós vemos o quê? Que o arrependimento ele é dado, tá? Ele é um dom para dar a Israel o arrependimento. Então, o arrependimento é um dom. Primeiramente aqui nós estamos vendo os judeus. Agora vamos lá em Atos 11, 18, vamos ver também os gentios, tá? Ou seja, toda a humanidade, não só judeus, como toda a humanidade carece do arrependimento. Só que o arrependimento é um dom. Atos 11, 18. Atos 11, 18. E ouvindo estas coisas,
apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, o arrependimento é um dom. Tá? Vamos ler mais um texto. 2 Timóteo 2:25, para nós terminarmos aqui. 2 Timóteo 2:25. 2:25. 2 Timóteo 2:25. Está escrito assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, o que nós entendemos aqui? Que o arrependimento, ele é uma obra dentro da conversão, juntamente com a fé, mas é uma obra de Deus na vida do pecador, em que o pecador responde a Deus. Mas a questão é que o pecador, ele não consegue se arrepender. Ele não pode ir a Deus se Deus primeiramente não for a ele. Por isso que a Escritura, ela sempre nos orienta, como nós lemos aqui, que Deus sempre, ele dá mandamentos, instruções, Deus sempre ordena, parte de Deus a ação para o pecador, para a salvação, para que o homem e a mulher possam ter comunhão com Deus, sempre parte dele a ação. Então Deus ordena, Deus fala, se arrependa, creia, sempre vem de Deus. E nós entendendo a nossa incapacidade, reconhecendo a nossa incapacidade de ir a Deus pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços, pela nossa vontade, pelo nosso entendimento, pelos nossos sentimentos, nós começamos a entender que somente a Deus pertence a salvação. Somente Deus pode salvar o pecador. Somente Deus pode tirar um homem das trevas e transportar para a sua maravilhosa luz. Somente Deus pode aclarar, pode tirar a venda dos olhos. Como Paulo fala, o Deus desse século, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então somente Deus pode tirar o véu, pode rasgar a carne, para quê? Para que a verdade da sua graça, da sua salvação, entre na vida do pecador e ele possa reconhecer que ele está condenado em seus pecados, que ele está perdido, que ele precisa de um Salvador. Que se ele morre hoje sem salvação, ele morre condenado ao seu pecado e ele vai para o inferno eternamente. Então, nós temos que entender se o arrependimento é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Eu não posso ir a Deus pelos meus esforços pessoais, ainda que o pecador ele participe da conversão, mas isso em resposta a uma graça que Deus dá. Porque como falamos aqui inicialmente, se Deus dá um novo coração, Deus regenera o pecador, por ele ter este novo coração dado por Deus, então ele tem capacidade para responder a Deus com verdadeiro arrependimento e fé. Então isso é uma obra de Deus, ainda que no caso da conversão seja ativa e na regeneração uma obra passiva, ou seja, eu não posso ir a Deus se Deus não vem a mim. E como é que Deus faz para despertar o pecador, para trazer o pecador ao arrependimento? Se o arrependimento é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus, e eu não posso ir a Deus pelos meus méritos e esforços pessoais, como é que então eu sou salvo? Como é que então eu me converto? Tem dois textos da palavra de Deus aqui. Atos dos Apóstolos, Atos 2, 38. Então, veja bem, nós vemos aqui que Deus dá ao pecador condição para ir a Ele. Como é que Deus nos desperta a vontade, o entendimento, o sentimento para buscarmos a Deus? Como é que Deus planta a semente de vida? A Bíblia diz que somos gerados pela palavra da verdade. Como é que Deus coloca essa semente de vida no pecador? Dá um coração disposto. Como é que Deus faz isso?
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, Atos 3,19, talvez uma folha depois, Atos 3,19, o mesmo Pedro falando: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aqui nós vemos dois textos, dois versículos da palavra de Deus em que Pedro, o apóstolo, ele prega para uma multidão, ele prega para pessoas e ele insiste com essas pessoas para que elas se arrependam. Como é que nós alcançamos o arrependimento? Se é um dom, se Deus é que dá, e eu não posso mudar a mim mesmo nem a ninguém, como é que isso ocorre? Ocorre quando eu ouço a pregação do Evangelho. É quando o Evangelho do Senhor Jesus é pregado. É por isso que o Evangelho, o Senhor Jesus ordenou na sua palavra, no Evangelho de Marcos 16, ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então isso é uma ordenança que o Senhor dá a todos aqueles que já foram salvos pela graça. Que pregue o Evangelho a toda criatura. Então, através da pregação do Evangelho, é quando nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é que o pecador tem oportunidade de se arrepender. Porque por meio do Evangelho, da graça do Evangelho, o pecador ele reconhece que ele não pode salvar a si mesmo. Através das boas novas que lhe apresentam um Salvador que morreu numa cruz de sofrimento sem medida, que lá sofreu, que lá, quando morreu, foi sepultado e ressuscitou para consumar, para completar toda a sua obra salvífica, para interceder, para resgatar pecadores. Então, através da pregação do Evangelho, o pecador, ele pode ir a Deus, ele pode responder a Deus. Porque através da pregação do Evangelho, o pecador, ele ouve a palavra da vida. A palavra de Deus é a palavra que dá vida, aonde a semente ela é lançada, aonde um coração ele pode ser despertado para a vida eterna. E assim ele pode responder a Deus. Ele pode ir a Deus, não mais pelos seus méritos, pelos seus esforços pessoais, mas pelos méritos exclusivos de Cristo, pelo esforço que Cristo fez ao subir no madeiro e levar iniquidades e pecados de pecadores. Quando Cristo fez isso, o pecador, lá naquela cruz, ele pôde levar pecado de pecadores. Então, através da pregação do Evangelho, o pecador ele pode ser resgatado, ele pode se arrepender, ele pode crer em Cristo e ser salvo. Tá? Então, isso através da pregação do Evangelho, o pecador, ele pode alcançar esta graça. Tá? Através da pregação. E nós temos que entender no Atos 17:30, que nós lemos inicialmente, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Essa ignorância que Paulo cita na Bíblia, ela acaba quando o Evangelho é pregado. A Bíblia diz em Atos 14:16 que Deus deixou as nações andarem pelos seus caminhos, até o tempo da plenitude do tempo em que Cristo veio, nascido de mulher a este mundo, para cumprir o seu plano e propósito terreno de redenção. Então, quando Cristo veio e lançou as bases da igreja, a semente da sua palavra nesta terra, e quando o Evangelho começou a ser proclamado pela igreja no início, pelos apóstolos, o tempo da ignorância acabou. Aonde o Evangelho chega, não há mais ignorância. E a ignorância, o que ela causa? Qual é o efeito da ignorância na vida de um pecador? É a dureza do coração. O coração fica endurecido. Endurecido e obscurecido a verdade. Ele não consegue entender que Deus está falando com ele: olha, se arrependa, creia, ou senão você vai perecer no seu pecado. Então a ignorância, ela acaba quando o Evangelho é pregado. Quando o Evangelho é pregado, a ignorância ela acaba. A pessoa passa a entender. Ainda que talvez não espiritualmente, se Deus não lhe conceder o arrependimento para a vida, mas ela passa a entender a sua real condição diante de Deus. Então, primeiramente, nós vemos aqui
Tem dois textos aqui. O arrependimento, ó, algo interessante. Pastor Médium R. declara que quando Deus projeta dar vida a um pecador, ele provê o arrependimento. Isso é muito interessante. Deus, quando ele escolhe alguém, se alguém é eleito de Deus para a salvação, ele provê o meio, o arrependimento, para que esse pecador possa ir a Deus e se arrepender. E isso é importante para nós. Por quê? Porque nem tudo está perdido. Se Deus provê o meio, que é o arrependimento, nem tudo está perdido. Então, se eu não consigo me arrepender, então eu preciso ouvir mais o Evangelho. Ouvir o Evangelho, até que esta palavra do Evangelho me descubra, tire de mim toda a capa, todo orgulho, toda a dureza do meu coração, toda a hipocrisia, para que eu possa me arrepender, para crer verdadeiramente ter vida eterna. Então o arrependimento em si, ele é algo até simples de nós podermos falar, conversar, mas ele é difícil de ser aplicado porque é uma obra de Deus. Se o arrependimento fosse algo tão simplório de ser vivido, a humanidade toda estava hoje convertida. E não é uma realidade, é o contrário. E tem um texto de Mateus, nós vamos agora ver por que a humanidade necessita de arrependimento. Mateus 24, 12. Texto muito conhecido. Mateus 24, 12. É o discurso do sermão do Senhor Jesus a respeito das últimas coisas, dos últimos tempos, no final dos dias. Ele começa um discurso. Mateus 24, 12, versículo 12, capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou de muitos ou de quase todos, depende da sua tradução. Olha só, o que é iniquidade? Entendamos, iniquidade é o pecado deliberado, é o pecado normalizado, é o pecado não refreado. É simplesmente a pessoa vai vivendo pecando e acha normal pecar. É algo normal falar um palavrão, pensar uma malícia, em outros termos grosseiros, se o cara rouba, faz... Isso é normal, torna-se algo normal na vida da pessoa, do pecador. Então, a iniquidade é isso. Ser iníquo é ser um pecador normalizado, legalizado de forma negativa, no sentido negativo. Então a pessoa ela passa, o que acontece nos nossos dias? Por que a humanidade, o mundo está como está? Porque o mundo anda na iniquidade. A iniquidade tem se multiplicado, ou seja, a vontade de pecar e de viver no pecado tem se multiplicado de uma forma exagerada, exacerbada. E a humanidade carece do que, primeiramente? Porque o texto diz que o amor esfria. E o que a humanidade carece? A humanidade carece de arrependimento. É por isso que Jesus não começou pregando, falando, olha, tenham amor e creiam. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Tem amor e creiam, tem amor entre vocês. É o que as pessoas falam, a humanidade carece de amor, de amor. A humanidade carece de arrependimento. Não existe amor de Deus sem arrependimento. Você nunca irá provar o amor divino do Pai Celestial, a bondade dele você pode até provar, porque a Bíblia diz que Deus derrama seu sol e a sua chuva sobre bons e maus, justos e injustos. Ou seja, Deus é misericordioso para suprir as necessidades de qualquer pessoa. Mas o amor de Deus só pode provar aquele que se converteu, aquele que um dia nasceu de novo, aquele que foi salvo por Deus. E isso só ocorre quando essa pessoa, ela primeiramente se arrepende. Não existe perdão de pecado sem arrependimento. Então a humanidade, ela carece de arrependimento, não carece de amor. A humanidade tem amor demais, por sinal, tem amor próprio. Amor egoísta, amor por si mesmo. Ela carece sim de arrependimento. Por isso que o arrependimento é um elemento essencial e vital na conversão de pecadores. Sem o arrependimento, o pecador não consegue crer no Senhor.
A fé e o arrependimento andam juntos, são juntos. Então, ao passo que o pecador se arrepende dos seus pecados, é ao mesmo passo na sequência, ele crê no seu Salvador. Ele não fica alienado, lançado à sua própria sorte. Eu me arrependo, Senhor, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, por eu ser um pecador, por eu ter nascido no pecado, por eu cometer pecados, e agora eu estou perdido, Senhor, o que eu faço? Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Então, quando o pecador se arrepende, Deus não deixa ele à sua própria sorte, na sua própria contrição, no seu desespero, na sua condenação. Quando um pecador se arrepende e vê que merece tudo de ruim que existe neste mundo e na eternidade, porque ele ofende um Deus santo e justo, quando ele reconhece verdadeiramente o seu estado condenatório, o Senhor se volta para ele com a sua mão de misericórdia, que o Evangelho lhe estende, e diga, creia e seja salvo. Deus não deixa o pecador entregue à sua própria sorte. Quando um pecador recebe o arrependimento da parte de Deus, esse pecador recebe vida, oportunidade para crer, para ser salvo, para viver uma nova vida que Deus dá, porque o arrependimento, ele dá uma nova vida ao pecador. Ele não passa mais a andar nos seus próprios caminhos, como as nações andavam antes de Cristo vir a este mundo, nos seus próprios costumes, nos seus próprios hábitos. Tudo isso é revisto por meio do arrependimento, porque ele causa uma mudança de 360 graus na vida do pecador. Muda. E isso é uma obra exclusiva de Deus, mas que o pecador tem condições, capacidade dada por Deus, de responder a Deus com arrependimento. Então nós temos também, vamos ler Ezequiel 11:19, sobre essa conversão. Ezequiel 11:19. Diz assim: E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então aqui o Senhor fala da obra regeneratória, de regeneração na vida de um pecador e a capacidade que ele lhe dá para o arrependimento, para a conversão. Salmo 51:17, muito conhecido Salmo de Davi. Salmo que Davi escreveu após adulterar, cometer um homicídio, cobiçar e cometer muitos pecados diante de Deus, quebrar os mandamentos de Deus. Mas ele alcançou arrependimento diante do Senhor. Isso está registrado não para que nós venhamos imitar os seus pecados ou para apoiar que porque um homem de Deus ele pode pecar. Não, está registrado para que não pequemos, para que não venhamos fazer igual. Não é para corroborar pecado. Pelo contrário, é para nos alertar, nos admoestar a fugir da aparência do mal. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Olha só, um coração que se arrepende, Deus não despreza. Quando um homem vai a Deus, ele consegue ir a Deus. Senhor, como é que ele faz isso? Senhor, me dá o arrependimento. Se o arrependimento é um dom, uma dádiva, eu não consigo mudar meu coração. Eu peço a Deus, Senhor, muda o meu coração, arrepende o meu coração, porque eu não consigo mudar, eu não consigo deixar de ser o que sou, para ser o que tu queres que eu seja. Então muda o meu coração. Então essa porta, essa possibilidade que Deus abre para o pecador de se converter, de ir a Ele para ser salvo, acontece quando o pecador ouve a pregação do Evangelho, o Evangelho, e ele responde, ele pede a Deus, Senhor, muda a minha vida, muda o meu coração, me faz uma nova criatura, me faz verdadeiramente ser teu filho, porque eu sei que aquele que não é convertido, aquele que não é salvo, não é filho de Deus, é criatura de Deus. Então eu quero ser teu filho, mas para eu ser teu filho,
eu preciso, Senhor, crer em Ti verdadeiramente. Mas como é que eu vou crer em Ti verdadeiramente se eu não me arrependo? Né? Se eu não mudo, então, Senhor, me dá essa mudança. Muda o meu coração, muda a minha maneira de pensar, me dá capacidade para pedir perdão a Ti e abandonar os meus pecados. Então, nós temos que ter esse tipo de disposição. O pecador precisa ter esse tipo de disposição diante de Deus. Para quê? Para obter de Deus o arrependimento genuíno e a fé em subsequente, inconsequente e vida eterna. Mas também nós podemos entender que o arrependimento, existe falso arrependimento. Existe o falso arrependimento. Isso existe. Nós vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, existe o falso arrependimento. Na Escritura atesta que existe o falso arrependimento. Hebreus 12, 16 e 17. Existe o falso arrependimento? Existe. Nós temos que entender que o arrependimento é um dom de Deus, mas existe o falso? Existe. Existe o falso arrependimento. Hebreus 12, 16 e 17. Olha o que diz a Escritura. O apóstolo escreve aos Hebreus: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Este versículo tem sido uma pedra no sapato de muitas pessoas para obter a salvação, a vida eterna. Porque muitas pessoas, quando lê esse texto, elas sempre caem em si mesmo, em culpa e condenação. Algumas pessoas que até podem estar salvas caem em culpa e condenação, e outras que não estão salvas não veem alento, não veem alguma forma e que lhes possa Deus verdadeiramente testificar do seu verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque esse texto mostra a vida de um homem chamado Esaú, irmão de Jacó, ambos filhos de Isaque, netos de Abraão. E Esaú, ele vendeu a sua primogenitura, né, o seu direito de ser o primeiro filho, herdar a bênção de Deus espiritual sobre a sua vida, sobre a sua descendência, ele vendeu por um prato de comida. Ele pensou no seu ventre e não pensou na sua vida espiritual, na sua vida eterna, porque a primogenitura era algo de muito valor. Isso aí indicaria até que, se no caso Esaú tivesse recebido, de Esaú viria a descendência total de, no caso, Israel, mas no caso foi Jacó. Isso aqui eu estou fazendo apenas um paralelo imaginário, e que viria a descendência do Messias e da igreja do Senhor Jesus. Mas não, Esaú, ele simplesmente, ele negou. E vou dizer mais, em Gênesis 28, 6, ele procurou, ele sabia que o pai dele, Isaque, não se agradava das mulheres da terra de Canaã, e ele tomou mulheres para provocar o pai e a mãe dele. Ele pegou, porque ele perdeu a primogenitura para Jacó, porque ele vendeu por causa de um prato de comida. Ele pegou mulheres daquela terra que o pai e a mãe não queria que os seus filhos pegassem, Jacó e Esaú. Mas Esaú, para provocar, como perdeu a bênção do pai, a bênção da primogenitura, ele pegou essas mulheres que não eram mulheres da linhagem de Jacó, da linhagem de Abraão, não eram da mesma linhagem. Essas mulheres eram mulheres de Canaã, descendentes, entendeu? De outras nações que viviam no paganismo, não viviam no temor de Deus. Então esse tipo de pessoa não era que os pais dele queriam que ele pegasse. E como ele perdeu a primogenitura para o seu irmão, ele pegou e se afastou, ele pegou essas mulheres e pecou mais ainda. Mostrou realmente que não era uma pessoa eleita
demonstrou verdadeiramente que o arrependimento dele para com Deus, porque perdeu a primogenitura, era mentiroso, não era genuíno, era um falso arrependimento. Esaú, como lemos aqui, não encontrou lugar de arrependimento com lágrimas. Nós vamos ver alguns conceitos aqui. Também tem um outro texto sobre o falso arrependimento, em 1 Samuel. Temos uma outra pessoa na Escritura. Primeira Samuel 15. Desculpa, não falei o texto. 1 Samuel 15, 29. Peraí, não, perdão. Samuel 15, 24. 29, o versículo 29 fala que Deus não se arrepende. Deus não pode se arrepender porque Deus é santo, Deus não tem pecado. Mas primeiro a Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só, aqui nós vemos a declaração de um rei chamado Saul. Um rei que Deus escolheu porque o povo pediu um rei sobre ele. Então Deus deu um rei, sim. Que o povo pediu um rei, Deus foi e deu um rei. Só que entendemos que esse rei foi um rei segundo o coração deste povo, porque na verdade Deus queria governar sobre o povo de Israel. Mas o povo pediu um rei, como as outras nações tinham um rei, eles não queriam que Deus governasse sobre eles. E nessa parte de que nós lemos aqui, Deus dá uma ordem por meio do profeta Samuel para que o rei Saul e a nação de Israel exterminasse os amalequitas, que era uma nação que fez muita oposição, uma nação pagã, idólatra, que fez muita oposição a Israel. E Deus queria exterminar com esta nação, porque eles eram muito prevaricadores e muito anti-Deus. E o que acontece? Saul, esse rei, ele não extermina tudo da nação. Ele poupa animais, ele poupa a vida do rei dessa nação, mas extermina, sim, as pessoas dessa nação. Ele faz em parte o que Deus havia ordenado por meio de Samuel. Então Samuel vai, movido por Deus, e repreende esse rei Saul por causa disso. E esse rei, no versículo 24, declara que pequei porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temia o povo e dei ouvido à sua voz. Aqui nós vemos algo interessante, que Saul, se nós observarmos a história, esse rei, ele parece que ele reconhece o seu pecado. Reconhece sim que pecou, mas ele não se arrepende. Porque se nós vemos a história, vamos ver que Saul, a partir dali, ele ainda continua cometendo muitos erros na história, ao ponto até mesmo de consultar agoreiros, adivinhadores, necromantes, ou como hoje poderíamos dizer, videntes, espíritas, coisas que Deus havia condenado e refutado por meio da sua palavra. Então Saul era uma pessoa que representa um falso arrependimento, porque na verdade a sua vontade não estava inclinada para Deus. Por que falo da vontade? Porque existem 3 elementos no arrependimento. Louis Berkhoff, o teólogo conhecido, ele declara que existem 3 elementos no arrependimento. Existe o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo, ou seja, o elemento da vontade. Então, o falso arrependimento, ele pode se dar nesses 3, aliás, em 2 elementos. Em um deles, que é o elemento da vontade, tanto o elemento da mente quanto do sentimento, das afeições, ele está lá dentro, tá? Então, eu vou ler aqui. O elemento intelectual, declarado por Louis Berkhoff.
o elemento da mente. E nesse elemento pode haver um falso arrependimento. Há uma mudança de conceito, um reconhecimento de que o pecado envolve culpa pessoal, contaminação e desamparo. Este elemento é designado na Escritura como conhecimento do pecado. Se este elemento não for acompanhado pelos elementos subsequentes, que quer dizer o elemento emocional e da vontade, ele poderá manifestar-se como temor do castigo sem ódio ao pecado. Ou seja, a pessoa, se ela só se arrepende intelectualmente, entre aspas, se ela pensa que se arrependeu só na mente, não há vontade, não há luta, combate contra o pecado, ela simplesmente tem temor do castigo. Nós vamos ver que esse tipo de pensamento é o pensamento da Igreja Católica Romana. Os católicos romanos, eles têm 3 elementos no arrependimento e só um deles está correto, mas é usado de forma errada, que é contrição, satisfação e absolvição. A contrição é o quebrantamento. Esse elemento ele está correto, mas eles usam de forma errada. Por quê? Porque a Igreja Romana, ela não ensina a pessoa a abandonar o pecado e a crer. Ela só crê, ela só tem consciência da punição, do juízo eterno. Tem consciência de que vai haver uma condenação, mas ela não se arrepende de verdade, não quer abandonar o pecado e não quer crer no Salvador. Então, esse elemento não tem força. E a satisfação, e na verdade, o pecado deles, eles confessam ao sacerdote e são absolvidos pelo sacerdote. E não vão a Deus verdadeiramente para a absolvição. E a satisfação, na verdade, para que eles possam, na verdade, maquiar o pecado e satisfazer o pecado como no abandono, o que acontece? Eles simplesmente praticam penitências, punições de dor e sacrifício, como subir escada de joelhos, fazer cruzadas e romarias e tantas outras coisas para obter penitência, absolvição, satisfação, para ver como se fosse isso uma forma de dizer estou arrependido daquilo que eu faço. E, na verdade, nada disso é arrependimento. Tudo isso é uma balela religiosa falsa. É um falso arrependimento. Isto nós vemos dentro do elemento intelectual, o elemento da mente. O elemento emocional do arrependimento, que fala das afeições e emoções. Há uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Este elemento do arrependimento é indicado pelo verbo metalomai. Quando acompanhado pelo elemento subsequente, que é o elemento da vontade, tá? Essa tristeza, segundo Deus, mas se não for acompanhado do elemento da vontade, será a tristeza do mundo, será remorso e arrependimento. É o caso de Esaú. Remorso e arrependimento. Tá? Então, se a pessoa só se arrepender na mente, ela vai ter apenas temor do castigo vindouro. Se ela se arrepender só nas suas emoções, ela vai ter simplesmente um remorso, não um arrependimento genuíno. Mas se ela tiver o elemento da vontade no arrependimento, há também um elemento volitivo que consiste numa mudança de propósito, num abandono interior do pecado e numa disposição para buscar o perdão e a purificação. Este elemento inclui os outros 2, o intelectual e o emocional, e, portanto, é o aspecto mais importante do arrependimento indicado na Escritura pela palavra metanoia.